25% dos brasileiros sofrem de rinite alérgica. Se você acorda todo dia coçando o nariz, dando vários espirros, se o seu olho, sua garganta coçam quando você tem contato com poeira, se basta mudar o tempo para você ter uma crise de sinusite, é provável que você também seja um desses brasileiros. Meu nome é André Aguiar, eu sou otorrino e alergista e nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o diagnóstico e o tratamento da rinite alérgica. Mas o que é rinite alérgica? É uma inflamação da mucosa nasal, essa parte de dentro do nariz. O nariz fica inflamado, incha, e isso leva a coceira no nariz, na garganta, nos olhos, no ouvido. Isso leva a espirros, obstrução nasal, nariz entupido, coriza, que é aquela aguinha que fica escorrendo, uma pressão na face, às vezes uma diminuição do olfato e algumas vezes também tosse. Esses sintomas são desencadeados por algo que você tem alergia. No Brasil, a principal causa de alergia são os ácaros da poeira doméstica. Esse bichinho fica na poeira doméstica e você tem alergia a ele quando entra em contato com poeira. Eles se proliferam em clima quente e úmido. Por isso que no Brasil e em países tropicais, eles são tão frequentes. Além dos ácaros, você pode ter também alergia a cão, a gato, isso é bastante frequente, além de alergia a mofo. Quando você entra em contato com algo que você tem alergia, como os ácaros ou pelo de gato, isso leva a uma reação alérgica que vai causar a inflamação dessa mucosa, dos olhos, da garganta e vai levar então aos sintomas de rinite que você já conhece bem. A rinite alérgica ela tem um caráter hereditário. Isso quer dizer que geralmente você vai ter um pai, uma mãe ou um tio que também tem alguma alergia, seja a rinite, a conjuntivite alérgica, a asma ou a dermatite atópica. Além disso, é muito comum a associação da rinite alérgica com outras alergias na mesma pessoa. Então a pessoa tem a rinite, tem também asma ou dermatite ou alergias alimentares. A rinite alérgica normalmente começa na infância, ainda criança, e tende a permanecer por toda a vida. Ela pode sim melhorar um pouquinho quando você fica idoso. Mas como que é feito o diagnóstico? Bem, o diagnóstico é clínico, uma boa conversa entre o médico e o paciente para avaliar os sintomas, associado a alguns exames que vão comprovar se você é alérgico ou não. Geralmente a gente solicita 2 exames. O primeiro, e mais comum, já feito no consultório do alergista, é o prick test. A gente bota algumas gotinhas com extratos alergênicos, coisas que a gente tem alergia no braço do paciente, e com um punctor faz um furinho e a gente sabe se você é alérgico ou não. Geralmente isso demora uns 15 minutos. Outra forma é fazer pelo sangue, chama um exame de IgE específico. Mede a mesma coisa, só que você vai colher o sangue no laboratório. É muito importante você fazer um desses 2 exames para comprovar se você é alérgico ou não. Isso porque nem toda rinite é de causa alérgica. Existem algumas rinites não alérgicas. Os sintomas são os mesmos, porém a causa é diferente. Essa diferenciação é importante porque o tratamento também é diferente da rinite alérgica da não alérgica. E qual o tratamento? Bem, primeira coisa é evitar o contato com aquilo que você tem alergia. Se for ácaro, um controle de ambiente adequado. Evitar casa com muita poeira, carpete, tapete, bichinho de pelúcia, almofadão, cortina, dá preferência por PVC ou blackout, tá sempre passando um pano úmido no chão, usar aspirador de pó com filtro EPA ou pano úmido no chão ao invés de vassoura. Colchão e travesseiro são os locais da casa que mais acumulam ácaros, então se for muito velho, troca. Se não for, forra com um forro antialérgico. E não esquecer de limpar o filtro do ar-condicionado e a pá do ventilador de teto. Se você também tiver alergia a cachorro ou gato, vai ter que tomar alguns cuidados. Não deixe esses bichinhos dormirem na sua cama, de preferência nem entrar no seu quarto, e fazer uma tosa, uma limpeza frequente fora de casa. Além do controle de ambiente adequado, em segundo lugar vem a medicação. Os remédios mais modernos para tratar a rinite alérgica são muito seguros e funcionam muito bem. Eles não vão te curar, eles vão controlar. Ele vai funcionar enquanto você estiver usando, mas eles são importantes mesmo assim. Bem, primeiro remédio que eu queria falar, soro fisiológico nasal. Você tem várias formas de lavar o nariz, né? Seja esses sprays de jato contínuo, os de alto volume. Use o que você gostar mais, não importa, mas todo dia tenta de manhã e de noite dar uma lavadinha no nariz. Depois que o nariz estiver limpo e seco, usa algum corticoide nasal. Tem vários no mercado, Avamid, Nasonex, Buzonide, não importa.
2 jatinhos em cada narina, uma vez ao dia, ou uma outra dose, a depender do que o seu médico te orientar. Esse é o principal remédio para controlar os sintomas da rinite alérgica, o corticoide nasal. A gente tem que falar também dos antialérgicos, tá? Alectos, Allegra, desloratadina, fexofenadina, todos eles são muito bons, muito seguros. Os mais modernos de segunda geração não dão sono e você pode usar por semanas, meses se quiser, sem problema nenhum. Eles servem tanto para os sintomas de rinite como coceira no olho, coceira na garganta, céu da boca, tá? Existe a possibilidade dos colírios antialérgicos, como Lastacaftor e Patanol, se você tiver também uma conjuntivite alérgica. E, em alguns casos, a gente vai usar um antileucotrieno, que é o montelukast de sódio. Tem o Aria, o Monteler, além do Piemonte e alguns outros. Eles também funcionam bem para tratar a rinite, principalmente quando está associada com uma asma ou uma bronquite alérgica. Bem, já que os medicamentos não curam a rinite, apenas controlam os sintomas, a gente tem uma outra possibilidade de tratamento, a imunoterapia. O que é isso? A gente pega pequenas quantidades de ácaro, se a sua alergia for ácaro, ou pelo de cachorro ou gato, e administram no paciente em doses progressivamente maiores, fazendo o seu organismo se acostumar, se dessensibilizar e deixar de ter alergia àquele ácaro, ao pelo de cão ou pelo de gato. É um tratamento mais longo, normalmente cerca de 2 a 3 anos. Pode ser feito tanto com vacina subcutânea, tá? Uma agulha de insulina pequenininha, aqui na região subcutânea do braço ou da barriga, e pode ser também feito com vacina sublingual. Nesse caso, normalmente são 3 gotinhas debaixo da língua. As duas formas funcionam bem e normalmente eu deixo meu paciente escolher qual que ele prefere. Cada um vai ter sua característica. A grande vantagem da imunoterapia é que você está tratando a causa do problema, o processo imunológico em si, e não os sintomas. Com isso, você diminui a sua alergia, diminui a frequência dos sintomas, diminui a intensidade dos sintomas, diminui a necessidade de se usar remédio. E o principal, é uma melhora de longo prazo. Você faz esse tratamento por uns 2, 3 anos, fica bem durante esse período, mas continua bem 10, 20 anos depois. É uma melhora de longo prazo. E se você achou interessante esse tratamento com vacina para rinite alérgica e quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz só sobre esse assunto. Não se esqueça de deixar o nosso joinha e seguir o canal para saber mais sobre rinite alérgica e outras alergias.